Bom, pessoal, dando sequência aqui ao nosso curso básico aí de análise técnica, agora eu vou tratar aí do assunto muito importante, que são os candlestick e a importância aí da gente identificar eles e dentro do contexto que eles se encontram aí tomar alguma decisão de compra, venda ou realização de lucro, tá? Eu espero aí que vocês realmente tenham visto aí os outros vídeos sobre tendência, tendência dos ativos, alta ou baixa, congestão, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, gaps, figuras de reversão, figuras de continuação do movimento, tá? É muito importante vocês saberem esses conceitos, vocês precisam entender e identificar rapidamente esses conceitos no gráfico, tá? Principalmente aí também topos e resistências, esqueci de comentar, topos e fundos, resistência e suporte, tá? Só com esses tópicos aí, se vocês dominarem, vocês já conseguem operar no mercado através da análise do movimento dos preços, tá? Sem saber os candles, vocês já conseguem interpretar aí o movimento das ações, do ativo que estiver visualizando e podem tomar alguma decisão em cima disso, ok? Então agora vamos para os candles que complementam aí a movimentação dos preços, tá? É muito importante vocês saberem aqui os padrões básicos, tá? Com o tempo vocês conseguem dominar aí todos os padrões. Então começando aqui, por volta de 1960, né, os japoneses desenvolveram uma técnica para analisar os preços dos contratos de arroz, tá? Steven Nixon, na década de 90, então, trouxe a técnica para o Ocidente, tornando o gráfico de candles mais popular. Tá? Ele é baseado em padrões que se dividem em padrões altistas, baixos e neutros. Tá? Idealmente, como eu falei, é sempre bom a gente usar os candles com análise aí do movimento dos preços, que foi abordado nos outros aulas anteriores, e com indicadores de análise técnica, aí, que é um outro tópico que a gente tem, tá? Vamos por partes, é importante vocês primeiro identificar a movimentação dos preços, os candles, depois usar os indicadores, tá? Nunca ao contrário, o que dificulta bastante as pessoas entrar no mercado, mal sabem alguma coisa, já enche a tela de indicador, já complica a cabeça da pessoa, não consegue mais operar, o indicador diz uma coisa, o preço diz outra, confunde bastante, então tenha uma base sólida aí da movimentação do preço, depois dos candles aí nós vamos para os indicadores, para vocês definirem quais vão usar, como vocês vão atuar. Tem diversas formas de interpretar o movimento do preço, tá? Então os candles, já tinha passado anteriormente na aula básica, eles mostram para nós o preço de abertura, de fechamento, máxima e mínima. Identificando esses 4 valores, a gente identifica se fechou o dia positivo ou negativo. A gente consegue medir a força do mercado, tá? E o tamanho do corpo indica a pressão do mercado. Quanto maior o tamanho do corpo, obviamente, o corpo do candle, por exemplo, esse branco, que nesse caso o verde e o vermelho, quanto maior, mais vai indicar a pressão do mercado, se é uma pressão compradora ou vendedora. Quanto menor o corpo do candle, mais a dúvida no movimento, tá? Então aqui já passei anteriormente para vocês, o candle de alta então é um candle verde. A gente tem em todos os candles a identificação do preço máximo, identificação do preço de fechamento. Se o fechamento for maior que de abertura é o candle verde, o dia positivo, e o valor, a gente tem também a identificação do valor mínimo do dia que o ativo chegou. Se o candle vermelho ou preto aí é o candle baixista com as mesmas informações, tá? Valor máximo de abertura, fechamento e mínimo. Se a abertura for mais alto que o fechamento, é um dia negativo. Isso é um candle, então com essas informações a gente consegue identificar aí a força do mercado no dia, tá? E em cima dos candles, então, a gente tem padrões aí para identificar a reversão de tendência, continuidade, para que a gente tome decisão aí de compra, venda ou encerramento de posições, tá? Então, começando aqui por os padrões, aqui identificar padrões. Então, conforme eu disse anteriormente, né, a gente utiliza os padrões para verificar a reversão da tendência atual ou continuidade, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem um padrão, a tendência vem aqui em baixa, esse é o padrãozinho de alta, tá? Reversão de tendência. Depois a gente vai mostrar para vocês eles aí na prática, e o preço reverte a tendência. Mesma coisa, a gente tem aqui um padrão, a tendência de alta, faz um padrãozinho de topo,
Posteriormente do padrão de topo e confirmação, claro, a gente reverte a tendência de alta para baixa, tá? Então a gente usa para isso, identificar momentos de reversão, compra, venda e realização de lucros. Começando então aqui pelos padrões de candles, tá? O candle mais comum que vocês vão ver aí é o spinning top, tá? Um padrão aí que tem pouca relevância. Deixa eu só ir grifando para vocês aqui. Tem pouca relevância, representa indecisão no mercado. Ele tem um candle de pequenas proporções, que é esses candles que vocês veem aqui do lado. Possui a proporção do corpo idêntico, ou seja, a gente tem aqui o corpo de mesmo tamanho, geralmente, tá? E possui velas superiores e inferiores idênticas. A gente vê o tamanho das velas são mais ou menos iguais e é encontrado ao longo de tendência, tá? Não tem nenhuma relevância e não, teoricamente indica uma possível indecisão do mercado. Geralmente quando está em tendência de alta e aparece esse candle, se rompida a máxima aí segue a máxima. Se romper a mínima não indica reversão, apenas aí uma correção lateral, geralmente é essa indicação, tá? Ele sempre trabalha a favor da tendência na maioria das vezes, tá? Então, um candle de definição com corpo pequeno e velas superiores e inferiores mais ou menos do mesmo tamanho. A gente tem o Marabozu, que é um candle aí de padrão de relevância importante. Ele pode ser identificado aí no início de uma tendência, no fim da tendência. Início da tendência aí é uma força compradora, fim da tendência é um candle de exaustão ou reversão. Quanto maior o corpo, mais relevante, tá? E ele é composto com outros padrões. Importante também esse candle vir com volume, tá? Porque o volume confirma o padrão dos candles também, na maioria das vezes, tá? Ele representa aqui a força ou decisão do mercado, a força se for a favor da tendência, decisão do mercado caso reverta a tendência. Ele é um candle geralmente proporcionalmente maior que o normal no prazo do gráfico do ativo, tá? Não adianta a gente ter um ativo aí com vários candles Marabozus do mesmo tamanho, a gente tem que ter um candle desproporcional, tá? Um candle maior, fora do padrão dos outros gráficos, para indicar uma força maior, obviamente. Então, cada ativo é identificado aí, o Marabozu, conforme a sua volatilidade, tá? Possui nenhuma ou pouca vela superior, vela aqueles pavios ali que a gente viu anteriormente, tá? Eu vou desenhar aqui, tá? Ele pode ter uma velinha superior ou inferior aqui mínima, tá? O que importa, então, sempre a relevância do tamanho do corpo do candle, e conforme indicado antes, encontrado no início de tendência, a reversão de tendência ou fim de tendência. Esse é o Marabozu, então. Um preto ou vermelho é um dia negativo, o branco ou verde é um dia positivo. Depois a gente vai ver ele aí com outros padrões. A gente tem outros tipos de candles aqui, que são os dojis, tá? Representam indecisão, na verdade, né? Indecisão no mercado. A característica dele, então, é abertura e fechamento idênticos, tá? E a gente tem alguns tipos de doji. Doji libélula, fecha na máxima. Doji lápide, fecha na mínima. A gente pode observar que todos esses candles não tem nenhum corpo, tá? Doji pernalta, fecha mais ou menos no meio aí, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Doji quatro preços, fecha na minha entrada e na saída, não movimenta o preço durante o dia. E o doji aí, que é uma cruz, é o mais tradicional que a gente vai ver em vários gráficos, tá? O doji ele pode ser um doji grande ou um dojizinho pequeno como esse, tá? Assim como os outros candles, tá? O libelo ele pode ser um doji maior ou um dojizinho menor. Então o doji é um candle que dá conotação de indecisão do mercado, ok? Esses são os padrões mais comuns e agora a gente vai começar aqui a falar com padrões compostos, padrões aí que indicam reversão ou continuidade de tendência. Começando então aqui pelo mais comum, mais importante, vocês vão ver bastante aí durante a análise, que vocês olharem os gráficos, né, fizerem análise gráfica, é o martelo. Ele tem uma alta relevância. É o padrão de um candle só, obviamente, né, o martelo. A sombra inferior longa, geralmente é maior, 2 vezes maior que o corpo, tá? A sombra é a vela inferior. Corpo pequeno, como vocês podem observar aqui. A sombra superior não existe ou a pequena, a gente tem, se tiver uma sombra que deve ser pequena, tá? Não deve ter muita relevância.
Candle branco reforça o padrão, ou seja, é um martelo, tá? É um candle de reversão de tendência de baixa para a alta. Então, o candle branco, se a gente encontrar no fim de uma tendência, tá? Tem que ter uma tendência, tá? Não adianta a gente ter um candle baixista e logo em seguida aqui um martelo, tá? Isso não é fim de tendência, ainda é início de tendência. Então, fim de tendência é justamente que a gente tem um movimento alongado, seja de baixa ou seja de alta, tá? Então, é o fim de uma tendência, a gente encontra um martelo, que é o candle branco nessa região, então, ele reforça o padrão de fundo, e principalmente se a gente tiver um fundo num suporte, tá? Por exemplo, aqui se é um suporte para ativo, ter mais de um toque, o ativo está lá, tendência de baixa, foi lá, entra em tendência de baixa aqui, e tem mais de um toque, tem um toque, o segundo toque deixando o martelo, também reforça esse padrão. Ele aparece, então, depois de uma longa tendência de baixa, reforça o padrão, conforme eu sinalizei aqui para vocês agora. E o candle com alto volume também reforça o padrão, ou seja, sempre que encontrar esse candle no final de uma tendência tem um alto volume. Por quê? Porque provavelmente vai ter uma briga entre os compradores e vendedores. Os compradores entram com força comprando, não querendo deixar o preço cair, os vendedores se desfazendo de posição ou tentando romper mais um suporte, forma um martelo com volume, e a superação da máxima que indicaria a reversão de tendência, a força e a queda de braço aí ganhada pelos compradores, né, caso reverta a tendência, claro. Então ele surge depois de uma longa tendência de baixa e não precisa de confirmação, tá? Isso não precisa de confirmação, já é uma teoria, tá? A confirmação a gente só vai saber, obviamente, se ou reverter a tendência. Tá? Mas pode sim se comprar no fechamento ou no dia posterior ao fechamento, na superação da máxima. Então o martelo é esse cara aí. O martelo invertido é a mesma coisa que o martelo, só que invertido, obviamente, né? A gente tem o corpo do candle abaixo e a vela acima, tá? Então ele também tem as mesmas características praticamente do martelo, só que é invertido. O padrão do camel só, sombra superior longo, 2 vezes maior conforme o martelo, o corpo é pequeno, sombra inferior inexiste, como eu falei antes. Candle branco reforça o padrão, tá? Pode ser um candle branco ou preto. Depois de uma longa tendência de baixa, reforça o padrão. Se for numa zona de suporte, reforça o padrão também. Um candle com alto volume também reforça o padrão, e um candle em gap nesse caso também, tá? Por exemplo, aqui vem numa baixa até que assim abre em gap de baixa e forma um martelo, reforça o padrão. Ou seja, a gente tem um gap para ser fechado daqui até o corpo até a vela do candle e até o candle, até o corpo do candle, desculpa. Então, se fechar em gap, o martelinho assim reforça mais ainda o padrão de fundo, tá? Surge logo depois de uma longa tendência de baixa e não precisa de confirmação também. Esse é o martelo invertido, então. Outros padrões aqui, engolfo de alta, tem uma alta relevância também. A gente tem o primeiro dia aqui, é um candle negativo preto, também vem numa tendência de baixa, tá? Posteriormente tem um candle branco ou verde que engolfa o candle anterior. Então é um padrão de 2 candles. O primeiro candle é um candle preto com corpo pequeno. O segundo candle branco corpo grande, como no padrão aqui indicado, que reforça esse padrão. Segundo candle com grande diferença do primeiro, ou seja, a diferença de tamanho, né? A gente pode ter aqui o candle preto pequenininho e posteriormente um candle verde aí bem maior, tá? A gente botou aí mais ou menos, isso reforça o padrão de força de fundo e aumento do volume também, né? Reforça o padrão. Surge depois de uma longa tendência de baixa, não precisa de confirmação, ou seja, pode ser comprado no fechamento, ou na superação da máxima, stop na mínima geralmente, tá? Então depois do engolfo a gente tem o arame, que é a inversão do padrão de engolfo, tá? Tem uma relevância média. A gente tem o primeiro dia um candle preto grande, o segundo dia um candle branco dentro do candle preto, ou seja, isso é um padrão de arame, tá? Como eu falei aqui, o candle preto corpo grande, o segundo candle branco corpo pequeno, e o que reforça o padrão, segundo candle com grande diferença do primeiro e o aumento de volume, ou seja, se a gente tiver aqui um candle preto ou vermelho, né, indicando
força vendedora, e no outro dia a gente tiver um candlezinho branco ou verde aqui, né, menorzinho, indica força compradora. Por que isso, Daniel? Porque aqui a gente está sinalizando aqui uma exaustão do movimento, candle preto com volume e não consegue dar sequência. A gente abre em gap, né, a diferença do preço de fechamento de abertura abrindo em gap, um candle branco, verdinho ou branco, né, um candle positivo no outro dia, menorzinho aqui dentro do candle preto indica a exaustão do movimento e possível fundo, tá? Então ele surge depois de uma tendência de baixa, tá? Padrões altistas ainda, a gente tem a linha de perfuração, tem uma relevância média, padrão de 2 candles, a gente tem um candle preto, corpo grande, segundo o candle branco, que cobrindo mais de 50% do candle preto, ou seja, a gente tem um dia baixista, sinalização aqui de baixa, no outro dia ele abre aqui em queda, né? Abre aqui abaixo da mínima e vai recuperando até preencher no mínimo 50% do candle preto, indicando força dos compradores, ou seja, os compradores reagindo à queda, indicando possível fundo. A compra pode ser realizada na superação da máxima do candle branco ou do candle preto, tá? O que reforça o padrão é o aumento de volume, surge depois de uma tendência de baixa. Sempre lembrando, tem que ter em tendência, tá? Tendência de baixa. Outro padrão de fundo é a pinça, que a gente tem no primeiro dia, um candle preto, no segundo dia um candle branco, com a mínima praticamente na mínima do dia anterior, e o candle branco supera o candle preto, tá? É uma relevância média. Os dois, então, reforçando, tem as mínimas idênticas, o primeiro candle preto, o segundo é um branco, e o volume reforça o padrão. Mesma coisa aí na psicologia. Então, a gente tem um dia baixista, a tendência é continuar o movimento, no outro dia abre no mesmo patamar do candle baixista, se recupera e viola a máxima do candle anterior e fecha acima, tá? Então, é o padrão de pinça indicando força compradora, indicação de possível reversão de tendência. Outro padrão aí que vocês vão ver durante a jornada de análise técnica é a linha de contra-ataque, é formado por um candle preto e outro candle branco. Então, candle preto e um candle branco, o primeiro é um candle preto, o segundo é um candle branco. Se o que forma o padrão é o volume no segundo dia, quanto maior o espaço percorrido, ou seja, da mínima do candle até a máxima, maior é a força, também reforça o padrão. Ou seja, psicologicamente, então, o que a gente tem um dia de queda, indicação de continuidade de queda, abre o dia em gap de baixa e vai recuperando até fechar praticamente na mínima do dia anterior. O que reforça o padrão, então, só para sugerir, mostrar para você, se abrisse mais em gap, ou seja, mais embaixo, recuperasse, que seria maior força ainda de reversão de tendência, ok? Surge depois de uma tendência de baixa, indicando possível reversão de tendência de baixa para alta. Outro padrão de alta aí é o chute de alta, tem uma grande relevância. A gente tem um dia com corpo preto, indicando queda, e no outro dia um corpo branco abrindo em gap, tá? A gente tem aqui um gap, ou seja, não é tocada a máxima do dia anterior e nem a mínima, isso reforça indicação aí de um padrão de reversão, tá? O que reforça o padrão é aumento de volume. Então, muita atenção, um dia preto, um candle preto, um dia negativo, no outro dia um candle branco, fechando lá próximo da máxima, com um gap entre os dois candles. Então, a força psicológica disso é o dia dos vendedores dominando, no outro dia abrem gap de alta, mas o que acontece é que muitos vendedores começam a estopar a operação, então começa a subir, e necessariamente precisa que feche próximo da máxima para ter confirmação desse padrão, tá? Então, o chute de alto, padrão bem forte aí, que acontece poucas vezes, tá? Não é muito comum acontecer. Alguns outros padrões, então, de alta aqui. Estrela da manhã tem uma alta relevância, tá? Não é um padrão comum também. Tiver em tendência de baixa, aí a gente tem um candle, primeiramente um candle preto, e no segundo dia uma estrela, tá? Eu botei um padrão de spinning top e estrela, a gente pode ter os dois padrões. E no terceiro dia um candle branco, esperando a máxima do dia anterior da estrela ou aqui do spinning top, tá? O reforço padrão é o aumento do volume no segundo e no terceiro dia.
Então, qual é a questão psicológica? A gente vem aqui no dia baixista, no outro dia tenta movimentação de baixa, não consegue, deixa um candle de definição, e no próximo dia faz um candle altista com volume. Então, a superação da máxima aqui é compra com stop na mínima, e tem que vir depois de uma tendência de baixa, tá? E BB abandonado é como se fosse aqui uma estrela da manhã, só que a gente tem um gap para fechar aqui. Então é um padrão de mais força ainda, de relevância maior ainda, porque ele abre em gap, negando o movimento de queda e acima do candle de definição. Então o candle é um padrão de bastante força compradora. Tem o primeiro candle preto, segundo candle de cor indiferente, em gap, tá? Que no caso está sinalizando um dojazinho, e o terceiro candle branco também aqui, idealmente em gap, mostra mais força no padrão, reforça o padrão, o aumento do volume no segundo dia. Então, esses padrões, todos os padrões aqui eu passei para vocês, são padrões de reversão de tendência de baixa para alta, tá? Tem que estar vindo de uma tendência de baixa. A tendência de baixa, então, é um zigue-zague descendente. Tem um fundo, um topo, um fundo mais baixo que o anterior, e a reversão na movimentação do preço, a gente tem basicamente superação do topo anterior e zigue-zague ascendente, tá? A gente consegue unir aí a análise do movimento do preço e os candles. Então esses candles aqui geralmente surgem no fundo, nessa região, tá? Então todos esses candles aí passado para vocês agora, padrões de candles, são padrões de reversão de baixa para alta. E os padrões de alta para baixa são os mesmos padrões, só que ao inverso, obviamente, tá? Então vou passar eles um pouquinho mais rápido aí. A gente tem padrão de reversão de baixa para de alta para baixa, desculpa. Tem aqui uma estrela cadente, tá? Se a gente for pensar em um martelo invertido, quando a gente tem reversão de tendência de baixa para alta é um martelo invertido, ok? No caso, quando a gente está em tendência de alta para baixo, é uma estrela cadente, ele tem as mesmas características aí do martelo invertido, a sombra inferior longa 2 vezes maior que o corpo pequeno, pode ter uma sombra inferior aqui pequena ou grande, tá invertida aqui no slide. Candle branco reforça o padrão e vem depois de uma longa tendência de alta, reforça o padrão, tá? E o volume também aí reforça o padrão. Então, candle de reversão de tendência, estrela cadente. Outro padrão é enforcado, que seria um martelo. Se a gente pensar numa tendência de baixa, seria um martelo. Como a gente está em tendência de alta, ele se identifica como um enforcado, tá? Um padrãozinho de bastante relevância também aí. Corpo pequeno, sombra superior, candle branco reforça o padrão, vem depois de uma longa tendência de alta. Candle com volume reforça o padrão e um candle em gap, ou seja, não tem a faixa de negociação de preço nessa região, reforça o padrão, tá? O padrão de reversão de alta para baixa. O engolfo de baixa, mesma coisa que o engolfo de alta. Só que ao inverso, claro, a gente está em tendência de alta, a gente tem o candle branco, no segundo dia a gente tem o candle preto engolfando o candle anterior. Então, que reforça o padrão, segundo candle com grande diferença do primeiro e aumento do volume, tá? Esse é o engolfo de baixa, depois a gente tem o Arame de baixa, mesma lógica, só que inverso do Arame de alta. Primeiro dia um dia positivo, um candle branco, segundo dia um candle preto dentro do candle branco. Então, que reforça o padrão, segundo candle com diferença do primeiro e aumento de volume. Depois de uma tendência de alta, se aparecer esse padrão, possível reversão de tendência, aí a gente vende perdendo o candle branco ou o candle preto, o trade mais agressivo que o stop na máxima aqui, tá? Outro padrão que foi falado antes, aqui a gente tem o linha de perfuração, que é o padrão que abre em gap no dia seguinte em alta e vai negativando e cobre mais de 50% do candle branco. É a inversa aí da pinça, né? Deixa eu passar aqui para vocês verem. É a inverso, desculpa, da pinça não, da linha de perfuração é o que a gente tem aqui no linha de perfuração, tá? Esse padrão também é conhecido como nuvem negra, tá? Então, padrão de reversão de alta para baixa, importante. Outro padrão que a gente tem aí é pinça de topo, que é justamente o inverso lá da pinça de fundo,
Candle branco, no primeiro dia, o corpo longo, segundo dia, na máxima do candle anterior, um candle preto aí dentro do candle branco, o padrão aí de pinça de topo, tá? E o que reforça o padrão é aumento de volume no segundo dia, ou seja, no candle preto, para reversão de alta para baixa. E a linha de contra-ataque também inversa aí do padrão de alta, ou seja, esse aqui é um padrão baixista, um dia positivo no primeiro dia, segundo dia abre em gap de alta, vai negativando, encontrando a máxima do candle anterior. Então, padrãozinho de topo com uma relevância importante. O trader agressivo vende perdendo a mínima, o mais conservador vende perdendo a mínima do candle branco, stop lá na máxima do candle preto, tá? O chute de alta, a gente teve também antes o chute de baixa, a gente vem aqui em tendência de alta e no dia seguinte abre em gap aqui, um candle preto abaixo da máxima do candle anterior, também é um padrão importante. Segundo o candle preto abre em gap, tá? Conforme eu disse aqui, tem uma diferença do preço da máxima e da mínima, e aumento de volume no candle preto, isso sugere aqui reforçando o padrão para reversão de tendência de baixa para alta. De baixa para alta não, da alta para baixa. Tem aqui tendência de alta, dá um chute de baixa. Então, indicação de reversão de tendência. Posteriormente, a gente tem aqui estrela da tarde, a mesma coisa que a estrela da manhã, só que ao inverso. A gente tem aqui um dia positivo branco, um spinning top, aqui a gente trouxe o exemplo de spinning top também, que acontece bastante. No dia seguinte, candle preto violando a mínima do candle branco. Indicação, então, de uma estrela da tarde. E o padrão mais importante é esse, tá? Onde a gente tem aqui um candle, um dojizinho candle de definição e um candle preto perdendo a mínima do candle branco. Padrão de topo, então, estrela da tarde, o volume, aumento de volume no candle de decisão e no candle aqui de rompimento da mínima do candle branco, confirma o padrão. E para finalizar aí, os padrões mais conhecidos, a gente tem o bebê abandonado de topo. Mesma coisa que o bebê abandonado de fundo, tem um dia positivo, em gap, abre em gap, deixa um dojinho que é em definição, posteriormente um dia negativo. Então tem um dia candle branco ou verde, um dia de indefinição em gap, tá? E no terceiro dia um candle preto aí com corpo um corpo aqui que traga algum significado, tá? Não adianta a gente ter um corpo pequenininho aqui, por exemplo, desse tamanho, não vai trazer significado aí de bebê abandonado. Então, quanto maior o corpo aqui, melhor. A indicação, então, de reversão de alta para baixa, tá? Esse é um padrãozinho raro. Então, esse eu mostrei para vocês aí as reversões de alta para baixa e, posteriormente, reversões de baixa para alta. A gente pode ter visto aí que são basicamente os mesmos padrões, mas a gente aplica os mesmos padrões inversamente, quando é em tendência de baixa e quando é em tendência de alta, ok? Espero que vocês tenham gostado. Aí, se tiver dúvida ou quiserem saber mais de alguns candles aí, entre em contato com essa equipe que a gente faz um vídeo específico sobre outros padrões de candles. Abraço!